Ok, a partir de agora a nossa aula está sendo gravada, como eu estava falando, tá? Então eu gostaria de começar essa aula revisando dois pontos, né, para os quais eu chamei a atenção na última aula, né, que são os seguintes, né? O primeiro, eu apresentei uma definição de economia enquanto ciência humana, e não dei o autor dessa definição. Na verdade, essa definição aqui é de um economista inglês chamado Lionel Robbins, tá? Ele viveu aqui no século passado, né? Morreu em 1984, e a definição que eu havia dado, né? Aqui eu estou citando ele literalmente, na aula passada eu não citei ele literalmente, mas literalmente ele escreveu isso. Economia é uma ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos que possuem usos alternativos, né? Quer dizer que a chave aqui é a escassez, né? Os meios são escassos, né? O que a gente chama de recursos para produzir aqueles bens e serviços dos quais a gente necessita, né? E eles possuem usos alternativos, né? Isso aqui é um aspecto importante da abordagem da teoria econômica. Existem outras definições de teoria econômica, essa talvez seja a mais popular do que se entende, né, por economia enquanto ciência. Essa acredito que seja a mais popular. A gente tem algumas definições, como por exemplo uma mais recente do Prêmio Nobel de Economia Gary Becker, ainda vivo. Ele definia economia mais ainda baseado na metodologia que os economistas empregam, mas para nós não vai ser tão interessante essa definição do Gary Becker. Eu acho que a do Lionel Robbins é a mais, que vai ser mais interessante para a gente guiar até o curso e pelo menos essas aulas iniciais, né? E outra coisa que nós discutimos na última aula, né, foi a visão do Adam Smith, né, o pai da teoria econômica, para muitos considerados o pai da economia. E o Smith, ele dizia, enfim, como eu falei para vocês, né, ele era uma pessoa que acreditava que o comércio era benéfico para a humanidade. E uma das razões para ele acreditar que o comércio era benéfico para a humanidade é porque ele acreditava que o comércio promovia a divisão do trabalho, né? E ele via, né, a divisão do trabalho, tá? Aqui citando quase literalmente, né, como sendo, tá, talvez uma das principais causas, né, dos ganhos de produtividade verificados ao longo da história humana, né? Talvez ele tenha exagerado um pouco o papel da divisão do trabalho, né? Porque a gente sabe que, é claro, né, a divisão do trabalho é muito importante nos nossos ganhos de produtividade, né? As sociedades modernas são sociedades em que as pessoas são muito especialistas, cada um de nós faz uma coisa bem específica, cada um de nós. Sim, eu acabei de ver aqui uma mensagem perguntando se eu vou gravar aula. Eu estou gravando, mas não estou gravando usando o Google, por isso que vocês não estão vendo, não está aparecendo aí para vocês que está gravando, tá? Mas ela está sendo gravada, tá? Bom, então, como eu estava falando, né? Então, se a gente pega as sociedades modernas, cada um de nós tem atividades muito específicas. E a maioria das coisas que a gente consome, né, dos bens que são produzidos na economia que a gente consome, são produzidos de fato por outras pessoas, né? Na minha profissão e na profissão que vocês provavelmente vão exercer, isso é claro, né? Eu não consumo serviços de economistas, né? E que é o que eu produzo, né? Eu dou aula de economia, não tenho mais aula de economia. De vez em quando eu vejo alguma coisa na internet, né? Pego uma carona de um colega, é verdade, né? Mas basicamente quase tudo que eu consumo é produzido por outras pessoas, né? Assim como vocês, meus alunos, né, estão consumindo aqui meu serviço de economia e vão consumir uma série de outras coisas, e o que vocês vão produzir na vida não vai ser exatamente o que vocês vão consumir diretamente, né? Então, quer dizer, nós somos muito especializados, tem uma profunda divisão do trabalho nas sociedades modernas, e talvez isso seja uma das principais causas efetivamente do nosso ganho de eficiência. Mas evidentemente, né, outras causas importantes, né, que a gente sabe e são talvez mais visíveis ou mais destacadas usualmente, são decorrentes do avanço do nosso conhecimento tecnológico, né? As duas coisas vêm juntas, né? E o Smith ele apontava para
iteração. Ele achava que é por causa da divisão do trabalho, a divisão do trabalho, entre outras coisas, possibilita, né, o avanço tecnológico, né, porque a automatização das atividades humanas é mais fácil quando elas já foram decompostas em tarefas simples, né, que é mais fácil construir uma máquina para fazer uma tarefa simples, né. Bom, mas eu queria de qualquer maneira, né, assim, depois dessa digressão que eu acabei de fazer, eu queria nessa aula explorar um pouquinho essas duas ideias, tá? E eu vou explorar essas ideias através de exemplos. Esses exemplos, eles são uma versão simplificada, né? São versões simplificadas ou são instâncias simplificadas daquilo que os economistas costumam chamar de modelos teóricos, né? Como que os economistas costumam, né, expor, né, suas ideias, né, e tentar transmitir, explicar para os outros economistas e as outras pessoas as teorias que eles fazem acerca do comportamento do mundo, né, do comportamento dos sistemas econômicos e do comportamento das interações sociais. Eles costumam fazer isso através do que a gente chama de modelo, né? O que é um modelo? O modelo é uma versão simplificada da realidade, ou seja, ele é como se fosse uma historinha, né? A gente tira um monte de detalhes daquilo que a gente está querendo explicar, onde a gente tenta manter o que a gente julga que é essencial, né? O autor do modelo julga que é essencial, tá? E tenta trabalhar, né, o que a gente tenta manter como essencial de uma maneira lógica, consistente, né? Idealmente, né, de uma visão ideal, um modelo ele poderia ser quase como um teorema da geometria que vocês já devem ter visto, né, ou da matemática, se vocês estão lembrados, né? Os teoremas da geometria, da matemática, ele parte de hipóteses, né? Assuma que isso seja verdade, né? E deriva dessas hipóteses, né, a tese, né, ou seja, uma conclusão, uma ou mais conclusões, né, uma tese ou uma série de teses, né, simplesmente usando regras de encadeamento lógico, né. Idealmente, o modelo de teoria econômica seria isso. Acontece que muitas vezes, quando a gente vai explicitar nossos modelos, a gente deixa muitas das hipóteses implícitas, né, simplesmente porque é muito trabalhoso explicitar todas as hipóteses que estão envolvidas no modelo. Então, os modelos que eu vou trabalhar aqui estão cheios de hipóteses implícitas. Quando a gente comentar os resultados, eu vou tentar abrir alguma dessas hipóteses implícitas, né, para deixar claro que elas estão sendo tomadas aqui, né, que eu estou assumindo algumas coisas como verdadeiras, né, e para que as minhas conclusões sejam verdadeiras, é necessário que as minhas hipóteses sejam verdadeiras, né? Bom, essa é a maneira como usualmente a gente pensa acerca de tudo, né? Todo tipo de discussão que a gente quer fazer acerca de qualquer assunto, se a gente quer convencer alguém acerca de qualquer assunto, uma boa estratégia seria essa, né? Primeiro a gente tenta ver quais são aqueles pontos que a gente concorda como sendo verdadeiros, ou seja, que eu e a outra pessoa que eu estou querendo convencer, nós conjuntamente compartilhamos, né, como sendo verdadeiros. Nós aceitamos tais e tais e tais premissas, né? E daí eu tento argumentar, né, se eu for bem sucedido, que a partir dessas premissas que eu aceito, eu sei que a outra parte também aceita, eu tento argumentar que eu consigo derivar a conclusão que eu digo que deve ser verdadeira, né? Então isso aqui é parte de uma boa estratégia de retórica, né? Eu parto de hipóteses que eu assumo verdadeiro e espero que o restante das pessoas com a qual eu estou dialogando também vão considerar verdadeiras, não? Ou pelo menos boas aproximações da realidade, e dessas hipóteses eu tiro algumas conclusões, né? Como eu estava falando, né, e aqui talvez qualificando um pouco o que eu acabei de dizer, né? Eu falei que eu parto de hipóteses que eu assumo que sejam verdadeiras, na verdade eu parto de hipóteses que eu assumo que sejam razoáveis, né? Que as outras pessoas vão falar, olha, essa hipótese aqui não é exatamente verdadeira, mas ela simplifica a vida e possivelmente o que eu deixei de fora é irrelevante para a discussão, então vamos assumi-la como verdadeira. Daí eu conto uma história e tento chegar a uma conclusão, né? Essa estratégia, né, de persuasão é uma estratégia que é usada, né, em quase todas
os debates, né, que passam pela filosofia, por qualquer ciência social e vai até a física, né, toda a teoria bem construída, ela tem uma cara de teoria montada sobre modelos, né? Então isso é uma parte, né, de como a gente vê o funcionamento, né, de uma teoria, né, de uma teoria científica, né? O que as teorias científicas têm, que as teorias não científicas não têm, é que a teoria científica ela olha para essa argumentação e confronta, né, os resultados tirados, né, dessa argumentação com a realidade, né? Então a ciência está sempre tentando testar as teorias com base em evidência empírica, né? E a economia tenta fazer isso, sendo uma ciência social, não é algo trivial de fazer, né? É mais fácil para um físico fazer isso, mas a gente tenta fazer isso, né? Então é basicamente isso, né? Então deixa eu voltar. Então, na verdade, eu vou falar de exemplos aqui, mas vocês podem pensar esses exemplos como modelos, tá? Onde eu vou ter simplificações, né? Mas vou ter representações de simplificadas do mundo, ou vou até conceber mundos alternativos muito mais simples do que os nossos, né? Mas nos quais eu vou tentar persuadir vocês de que algo essencial está sendo mantido aqui, tá? Então a primeira coisa, né, eu queria discutir um pouquinho, né, essa questão, né, que eu tenho recursos, meios, né, como o Lionel Robbins diz, ou eu posso dizer recursos, né, que são escassos e que têm usos alternativos, né? Eles são escassos para atender às nossas necessidades, os fins que a gente busca das nossas atividades na Terra, né, durante a nossa existência. Eles são escassos e eu tenho que escolher como alocar ele em usos alternativos, né? Então, para representar, tá, essa ideia da maneira mais simples possível, eu vou dar para vocês um exemplo muito simples, que pode ser uma ideia de modelo aqui no sentido de um recurso heurístico, pelo menos, né, para passar uma ideia simples, né, e colocar o que está em jogo, tá? Bom, os meus exemplos aqui, eles vão ter um pouco uma cara de exercícios. Deixa eu voltar aqui que... Eu estou tentando caminhar aqui, ele está... Esse meu... Ah, melhorou, né? Tá ok, tá? Eles vão ter uma cara de exercício aqui. No qual nos quais, né, eu vou, agora sim, agora eu acho que eu consegui fazer aparecer a tela como eu queria, né? Nos quais eu vou descrever uma realidade de uma maneira bem simplificada, tá? Sem explicitar todas as hipóteses que estão subjacentes, tá? Para tentar, né, exatamente argumentar, enfim, ou operacionalizar as ideias das quais a gente falou na aula passada, tá? Então, eu vou... primeiro, né, o primeiro exemplo é o seguinte, né? Tem uma pessoa chamada João, tá? Imagine que ele seja um náufrago, né, de uma ilha, ou o único habitante de uma ilha, tá? No qual ele só pode produzir, nessa ilha ele só consegue produzir dois bens, tá? Peixe e coco, né? Então, olha aqui quanta simplificação eu estou fazendo, né? A gente quer lidar de um mundo com bilhões de pessoas, né? Eu estou focando agora em um mundo em que só existe uma pessoa, o João, né? Evidentemente, quando eu faço isso, né? Então a primeira simplificação importante que eu estou fazendo, quando eu faço isso aqui, eu não posso falar mais de interação social, né? Aqui eu só posso falar do comportamento de uma pessoa. Eu já vou colocar uma outra pessoa para o nosso mundo ter interação social, mas por enquanto só posso falar do comportamento de uma pessoa, né? E essa pessoa aqui, ela só pode produzir dois bens, tá? Peixe e coco, né? Não deixei explicitamente, mas o recurso que ela tem para produzir peixe e coco, né, implicitamente quando vocês leem esse parágrafo, é o trabalho dele, tá? Ele trabalha 10 horas por dia, essas 10 horas ele pode dedicar para a produção de peixe, de coco, ou parcialmente para a produção de cada um dos bens, né? E o exemplo diz que o João é capaz de produzir 45 gramas de peixe por hora trabalhada, né? Ou, se ele dedicar essa hora trabalhada para a produção de coco, ele vai produzir 36 gramas de coco, tá? Então, esse é o nosso exemplo muito simplificado, muito estilizado, né?
que já ilustra, tá, o problema dos recursos escassos, né, com meios alternativos. De fato, nesse nosso exemplo aqui, eu tenho um único agente, né, apenas o João. Eu só tenho um recurso produtivo, que é o tempo de trabalho dele. Né? Ele tem 10 horas tentando trabalhar por dia, né? Então ele tem esse tempo para trabalhar, que é escasso, é limitado às 10 horas. Né? Bom, se ele não dormisse, não fizesse outras atividades, seria limitado a 24 horas por dia. Tá? Eu arbitrariamente coloquei 10 horas por dia aqui. Né? E ele tem que escolher quantas horas vai trabalhar, dessas 10 horas, quantas horas ele vai dedicar à produção de peixe e quantas ele vai dedicar à produção de coco. Então esse recurso escasso, que é o tempo dele, tem uso alternativo. Tá? Eu vou assumir, tá? Eu não fiz explicitamente aqui, mas vou explicitar agora, né? Que o João ele gostaria de consumir sempre mais peixe e mais coco, tanto quanto possível. Tá? E também vou assumir, agora nos enunciados daqui a pouco, né? Nas questões que eu vou colocar, mais uma coisa acerca do comportamento do João, mas vamos partir então às questões. Tá? Então eu vou colocar agora uma série de questões que eu vou responder usando um quadro negro. Tá? Então esses slides aqui são bem pouquinhos, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, estou devendo inclusive o material da aula passada, né? Então eu disponibilizo tudo junto, mas então esses slides são bem pouquinhos porque eles só dão os exemplos, eu só usei para não ter que escrever isso no quadro, né? Todos os detalhes. Eles só vão dar os exemplos e fazer uma série de perguntas. Né? Essas perguntas são guiadas para a gente chegar às conclusões que eu quero tirar desses exemplos, né? Que a gente poderia interpretar como modelos. Tá? Então a primeira pergunta é, se João quiser produzir apenas peixe, né? Quanto ele poderá produzir diariamente? E se ele quiser produzir apenas coco, quantos gramas de coco ele poderá produzir diariamente? Né? Então, o que a gente vai ter que guardar aqui, que com uma hora de trabalho ele produz 45 gramas de peixe, ou alternativamente, se ele quiser produzir coco, 36 gramas de coco, né? E que ele tem 10 horas para trabalhar por dia. Então, nesse caso aqui, né, a resposta é simples. Tá? Eu vou passar para vocês também, né, esse quadro que eu estou montando aqui. Tá? Então, esse aqui seria o nosso exemplo 1, né? Então, se ele quiser produzir só peixe, né, ele vai dedicar as 10 horas que ele tem para trabalhar para produzir peixe. Né? Então, se ele dedicar 10 horas diárias, deixa eu colocar se João dedicar, porque depois vai aparecer a Maria na nossa história também, né? Então, se João dez horas diárias na produção de peixe, ele irá produzir evidentemente, né, ele vai ter 10 horas para produzir, tá? Então, lembrem que ele produzia 45 gramas de peixe por hora trabalhada, então ele vai produzir 10 horas vezes 45 gramas por hora trabalhada, né? Que vai dar 450 gramas de peixe por dia. E daí ele pergunta, e se ele quiser produzir só coco, né? Então, se ele dedicar as 10 horas diárias para produzir nesse caso ele vai produzir 10
ele produz 36 gramas de coco por hora, né? Então 10 horas vezes 36 gramas de coco, 10 horas ao dia, né? Vezes 36 gramas de coco por hora, vai dar 360 gramas de coco por dia. Então aqui a gente pensou duas alternativas, né, que o João poderia ter de produção. Produzir só peixe, ele teria 450 gramas, produzir só coco, ele teria 360 gramas. Né? Mas na verdade ele pode dividir esse tempo de trabalho dele, isso que é interessante no nosso exemplo, né, na produção de coco e na produção de peixe. Tá? Então vamos imaginar que ele quisesse produzir 108 gramas de coco, né? Quanto ele vai poder produzir de coco, né? De peixe, né? Então, aqui eu deveria ser mais explícito, né? 108 gramas diários de coco, né? Então, a questão que a gente vai fazer, para responder essa pergunta, primeiro a gente vê, bom, para produzir 108 gramas diários de coco, quantas horas de coco ele precisa empregar, né? E quantas horas sobram para produzir peixe, né? Vendo o número de horas, das 10 horas que ele tem diariamente, que sobraram para a produção de peixe, eu multiplico por 45 gramas por hora, que é a produtividade dele, né, na obtenção de peixe, né, e vou obter quanto ele consegue produzir de peixe. Então vamos lá, né, então essa agora é a questão 2, né, aqui foi a questão 1 do exemplo 1, a questão 2 do exemplo 2, né, então para produzir 108 gramas de coco por dia, né, ao dia, o João vai precisar empregar quantas horas de trabalho, né? Bom, vai ser 108, que é quanto ele quer produzir, dividido por 36 gramas, que é quanto ele produz por hora trabalhada, né? Isso aqui vai dar 3, né? Então ele vai usar 3 horas de trabalho então vão restar apenas, né, as 10 horas que ele tem a cada dia, menos 3, 7 horas de trabalho e 3 horas ao dia. Sete horas ao dia de trabalho para produzir peixe. Então, com essas 7 horas, ele vai obter quantos gramas de peixe, né? Ele vai obter, bom, são 7 horas, vezes ele produz 45 gramas de peixe por hora trabalhada, então ele vai obter 7 vezes 45, né? 7 vezes 45 dá 315 gramas de peixe. Mas eu gostaria de expressar então, o que está sendo colocado aqui é o seguinte, né? Se eu quero produzir uma determinada quantidade de coco, né, o que sobra do meu recurso escasso, que é meu tempo de trabalho para produzir peixe, é menos. Quanto mais eu queira produzir de coco, menos vai sobrar de tempo para eu produzir peixe, né? E portanto eu vou ter que fazer uma escolha aqui, né, da alocação desse recurso escasso, que é o meu tempo de trabalho, né? Para deixar mais claro, né, o que está em jogo nessa escolha, vamos responder à próxima questão,
que é mais genérica, né? Aqui, na próxima questão, fala o seguinte, ó, imagine que ele queira produzir X grama de coco, né? X sendo um número qualquer, tá? Quanto ele poderá produzir de peixe? Então, na verdade, eu vou simplesmente estender, né, essa questão 2, tá? Aqui eu não quero produzir 108 gramas de coco, eu quero produzir uma quantidade X de coco, né? Mas a resposta, né? Então eu vou modificar aqui, né? Esse número, essa quantidade que eu estava usando aqui, um número específico, vou usar uma letrinha, né? A gente usa letrinhas, né? Vocês sabem, né? Variáveis quando eu quero contemplar, né, um valor que que pode ser duas coisas, ou é uma incógnita, é algo que eu não sei qual que é o valor, né, quando eu quero resolver uma equação, ou é um valor que a gente chama muitas vezes em modelagem de um parâmetro, né, é alguma coisa que eu quero poder mexer para ver o que acontece com outro valor. Eu quero estabelecer uma relação entre duas grandezas, né? Então, quando eu descrevo uma função, por exemplo, do tipo y igual a 2x, né? Eu estou estabelecendo uma relação entre a grandeza y e a grandeza x, né? Aqui eu quero estabelecer uma relação entre quanto eu posso produzir de peixe, dada a quantidade que eu resolvi produzir de coco, né? Então, x aqui vai ser a quantidade que eu vou produzir de coco, y a quantidade que eu vou produzir de peixe, né? Eu quero colocar a quantidade que eu posso produzir de peixe em função da quantidade que eu escolhi produzir de coco, né? Então, é por isso que vou substituir esse 108 aqui por x, tá? Mas essa substituição é relativamente simples, né? Aqui tem 3. De fato, eu posso repetir basicamente o que eu escrevi aqui em cima, né? Eu posso escrever aqui para produzir. No lugar de 108 eu vou colocar x, né? X grama de coco ao dia. João precisa aqui eu fiquei João, né? João precisa empregar quantas horas, né? Bom, aqui era 108 vezes 36, né? Aqui vai ser x sobre 36, né? No lugar de 108 eu simplesmente coloquei x, tá? Claro que aqui não vai ter um número exato, né? X sobre 36 horas por dia de trabalho. Generalizei essa resposta, né? Qualquer que seja a quantidade que ele queira produzir de coco, o número de horas que ele vai precisar é essa quantidade dividido por x, né? Eu estou chamando essa quantidade essa quantidade dividida por 36, né? Eu estou chamando essa quantidade de x, então vai ser x sobre 36, né? Então, nesse caso aqui, vão restar 10 menos x horas por dia de trabalho para produzir peixe. Com esse tempo, ele obtém, deixa eu colocar com esse tempo de trabalho, né? Porque só para especificar que é trabalhando, né? Bom, 10 menos x olha só, eu cometi uma distração aqui, né? Ele vai precisar de x sobre 36 horas por dia, né? Então, quantas horas vão sobrar? 10 menos x sobre 36. Esqueci de dividir aqui, tá? Então, com 10 horas menos x sobre 36 horas, né, por dia,
ele vai poder produzir quantos gramas de peixe, né? Deixa eu só apagar aqui e deixar um pouquinho melhor. Dez menos x sobre 36. Aqui é 10 menos x sobre 36 também. Esse aqui é o tempo que sobrou para ele produzir peixe, dado que ele quer produzir x unidades de coco, x gramas de coco por dia, né? Isso daqui eu vou multiplicar por 45, tá? E vai ficar multiplicando cada um dos itens aqui dentro do parênteses por 45, né? Eu vou ficar com 450 menos... Bem, 45 sobre 36 dá 0,8, tá? Não, perdão, dá 1,25. X, tá? Então, a gente pode dizer que a quantidade de peixe, né, é igual a Y igual a 400, a quantidade de peixe, exatamente, 450. Deixa eu abrir, usar uma nova página, eu acho que vai ficar melhor. Então, se eu chamar Y a quantidade produzida de peixe, né? Vamos chamar YJ, que é o Y do João, tá? Que depois vai entrar uma Maria aqui para não gerar confusão, né? A quantidade produzida de peixe. E vamos chamar de XJ. É a quantidade produzida de coco. Aqui é sempre diário, né? Ao dia. E o que a gente acabou de descobrir é que Y, a quantidade que o João consegue produzir de peixe em um dia, né, é igual à quantidade que ele vai produzir de coco, perdão, vai ser igual a 450, menos 1,25 XJ, né? Então aqui eu estabeleci, né, uma relação entre a quantidade produzida de coco e a quantidade produzida de peixe, né? E que essa relação diz o seguinte: dado quanto eu produzi de coco, que está aqui, né? Tá? Quanto eu vou poder produzir de peixe se eu empregar as 10 horas que eu pretendo empregar, né, para trabalhar diariamente, tá? Essa expressão aqui, ela é a expressão matemática, né, daquele conflito do qual a gente estava falando. Eu tenho um recurso escasso, que é o tempo de trabalho, e tenho que usar para fins alternativos. Nesse nosso mundo simplificado, eu só tenho dois fins alternativos, né, ou duas destinações alternativas para o meu tempo de trabalho. Ou eu vou produzir coco ou eu vou produzir peixe, né? Como a finalidade do João, assumindo que a finalidade do João seja obter coco e peixe na maior quantidade possível, né? O que essa expressão aqui está dizendo é que existe, né, uma troca, né, entre a quantidade de coco que o João quer obter, comparativamente à quantidade de peixe. Se ele quiser produzir mais peixe, ele vai ter que produzir menos coco, né? Porque esse coco aqui está subtraindo. Eu já expresso isso de duas outras maneiras que talvez sejam interessantes também, né?
Se ele quiser produzir, se ele aceitar produzir menos peixe, ele pode produzir mais coco, né? Se ele quiser produzir mais coco, vai ter que produzir menos peixe. Produzindo menos coco, ele pode produzir mais peixe, tá? De fato, isso aqui então a gente pode chamar de uma relação, né, entre a quantidade produzida de coco e de peixe, né, que está expresso na forma de uma função matemática. Uma outra forma, né, que a gente usa para representar, né, as funções matemáticas, às vezes é usando uma tabelinha, né? Aqui eu tenho a variável yj, quanto eu quero, deixa eu colocar primeiro o x, a variável xj, quanto o João vai produzir de coco, né? E a variável yj, quanto o João vai produzir de peixe, né? E aqui a gente pode colocar, né, alguns valores aqui. Tá, então, se eu quiser produzir nada de coco, né, eu posso só substituir aqui, né, 450, fazendo x0, xj igual a zero aqui, né, fica simplesmente 450, eu posso produzir 450 gramas de peixe, né. De fato, eu vou dedicar as 10 horas que eu tenho disponível para produzir peixe, né, e com essas 10 horas, deixa eu só fazer uma coisinha aqui no meu computador para eu quero deixar sempre visível aqui a tela do nosso Meet, né, para se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês se comunicarem comigo por WhatsApp, pelo chat, eu poder localizar, tá? Então só precisei fazer um ajustezinho aqui. Agora sim, agora eu estou vendo vocês enquanto eu falo. Bom, então, como eu estava falando, né? Se o João quiser dedicar todas as 10 horas de trabalho dele para produzir peixe, como ele consegue produzir, né? Segundo o exemplo, né? Ele consegue produzir 45 gramas de peixe por hora trabalhada, ele vai poder produzir 450 gramas, né? Bom, a gente viu que se ele quiser produzir 108 gramas de coco, né? A quantidade de peixe que ele vai poder produzir, foi o que a gente viu lá em cima, né? Era 315. Isso. Nossa, você me assustou. Obrigado. 315. Eu vou diminuir aqui meu volume porque realmente ficou alto quando você falou. Então eu devo estar com meu alto-falante muito alto. Imagina, não tem de modo algum, né? Que foi só engraçado. Então, se ele quiser produzir, então, quanto caiu de 450 para 315, a gente teve aqui uma redução de 135, né? Então, se ele aumentar mais 108 aqui, vai ficar 216. A produção de peixe aqui, tá? Eu vou fazer a conta direitinho, mas eu acho que vai dar redondo, por isso que eu escolhi esse número, né? Vai ser igual então a 450 menos 1,25 vezes 216 dá 180. Eu vou fazer subir de 108 para 108 porque eu sei que daí o número dá redondo, tá? Então aqui vai ficar 324. Mas podia só fazer alguns valores intermediários aqui, né? Então aqui vai dar 45. E se ele produzir 360, né, gramas de coco, ele vai precisar usar as 10 horas para produzir as 360 gramas de coco, ele não vai poder produzir nada de peixe, né? Então uma outra forma de representar essa relação aqui é através de uma tabela, né? Essa tabela aqui não foi exaustiva, né? Eu podia ter feito mais passo a passo, né?
De fato, eu estou vendo aqui, eu podia fazer variar de 36 em 36 unidades a quantidade de coco. Vamos fazer isso? Deixa eu fazer um pouquinho mais detalhada essa tabela aqui. Vou colocar aqui, vai ficar com... Vou refazer essa tabela aqui só para ela ficar com mais linhas, tá? Não se preocupem com isso aqui. Vamos fazer a quantidade de coco subir de 36 em 36, tá? Então eu posso produzir 0, posso produzir 36 em 36, talvez seja muito, vai dar muitas linhas aqui, né? Então vamos fazer de 72 em 72, tá? 72, 144, 144 mais 72 vai dar 216, né? Mais 72 vai dar 288. Mais 62 vai dar... Aqui vai dar 246 mesmo. Aqui vai dar 6. Né? 2 mais 4, 6. Vai 1. 8 mais 4, 2. 12. Vai 1. 226. Correto, né? 226 mais 72 vai dar 8 aqui. 298, né? Isso daqui mais 72, 0, 200, 360, né? Pronto, né? Tá aqui, tá? Então, e aqui vai, se eu produzir 0, vai ser 0. Se eu produzir 72, tá? Eu vou ter 450 vezes 1,572. Só para eu não ter certeza que eu vou fazer a conta certa. 300. Se eu produzir 0 unidades de X, eu vou poder obter 450. Se eu não produzir nada de X, sobram 10 horas para eu produzir o peixe, né? Sobram, que dá para produzir 450 gramas de peixe, né, por dia. Se eu produzir 72 quilos de gramas de coco por dia, eu vou poder produzir 360 gramas de peixe. Se eu produzir 144 gramas de coco, eu vou poder, sempre usando essa expressão aqui em cima, tá? Vocês vão obter aqui 270 gramas de peixe, tá? Se eu quiser produzir 226 gramas de coco, eu vou poder produzir aqui 180 gramas de peixe. Se eu produzir 298 gramas de coco, eu vou produzir 90 gramas de peixe. 360 a 0, tá? Os 360 eu vou precisar das 10 horas, sobra 0 horas para produzir peixe, tá? Então, na verdade, essa relação aqui, né, eu posso expressar também através de uma tabela, né? Eu podia fazer esses saltos aqui do X mais finos para minha tabela ser mais detalhada, mas seria uma outra forma de representar isso, né? E a outra forma que a gente teria de representar isso é o que é pedido na próxima questão aqui, tá? Que ele pede para a gente fazer um gráfico, né, relacionando quanto eu produzo de coco, tá? Para colocar isso aqui no eixo horizontal, tá? E quanto eu produzo de peixe no eixo vertical, né? Então aqui vai ficar um gráfico, esse daqui vai ser a resposta do item 4 já, né? A gente pode fazer aqui um gráfico, então. Deixa eu fazer uma coisinha aqui.
fazer esse aqui ser o eixo do X, tá? E aqui do Y. E aqui eu vou representar cada dois quadradinhos, vão representar 72 gramas de X no eixo horizontal. Para poder marcar esses pontinhos que a gente da tabela, representar, né, graficamente, né, as linhas da tabela. Tá? E no eixo vertical vamos fazer cada dois quadradinhos representar 90, tá? Então a escala não é igual aqui, né? Só para ficar fácil de eu desenhar, tá? Aqui, né? Então aqui eu vou ter 90, 180, 270, 360, 450, né? Então, para cada linha dessa tabela eu marco um ponto, né? Então, deixa eu pegar uma outra cor aqui para fazer isso. Fazer laranja aqui, tá? Então, aqui, quando eu não produzo nada de X, eu consigo produzir 450 gramas de Y. Então, marco esse pontinho aqui, né? Porque esse pontinho aqui, quando eu projeto ele sobre o eixo X, né, tá no zero, tá? E sobre o eixo Y, né, ele está em cima do eixo Y na altura do 450, né? Quando eu produzo 72 gramas de X, eu tenho 360 de Y, né? X é coco, coco e Y é peixe, né? 72 gramas de coco, 360 gramas de peixe, né? Então eu pego aqui 72 gramas de coco e 360 gramas de peixe, tá aqui, né? Quando eu produzo 144 gramas de coco, eu obtenho 270 gramas de peixe. 144 gramas de coco e 270 gramas de peixe, né? E assim por diante, né? 226, 180, aqui é um 6, não um 5. 298, 90, 360, 0, né? Na verdade, se eu unir esses pontos aqui, né, não deve ser surpresa para vocês, tá? Eu vou obter uma linha reta, né? Isso aqui não deve ser surpresa para vocês, por quê? Porque, se vocês lembram, né, da matemática lá do ensino médio, né, vocês lembram que isso daqui é uma função linear, né, de y é uma função linear de x, e o gráfico de uma função com essa cara aqui, né, no qual y é igual a a mais bx, né, é uma linha reta, com coeficiente angular, né, igual a b, né, no caso b aqui é menos 1,25, né, que é a tangente desse ângulo aqui, né, se vocês quiserem pensar matematicamente, né. Bom, então eu vou até marcar aqui, na verdade é a tangente desse ângulo aqui, né. Vou deixar marcado aqui, não se preocupem muito com a matemática disso aqui, se vocês acharem isso aqui estranho, não tem problema, tá? Mas não é uma matemática que vocês não tenham tido, né, no ensino médio, né? Mas enfim, para quem não gosta muito disso, não se preocupe muito, né? Quer dizer, a única coisa que é importante ressaltar disso, que vocês podem, para quem gosta de ler um gráfico, fica bem visível, né? Mas também fica bem visível na tabela. Isso aqui essa tabela, né, e esse gráfico estão representando possíveis combinações de produção para o João de coco e de peixe, né? E o que eles mostram é o seguinte: olha, quando eu quero aumentar a produção de coco, necessariamente a produção que eu consigo obter de peixe diminui, né? E vice-versa, né? Nesse caso aqui, né, diminui, né, assim, linearmente, né? Para o mesmo aumento de coco, eu sempre vou ter a mesma redução na produção de peixe, né? Na tabela que a gente está vendo aqui, né? Ou, né, graficamente, né, o que acontece é que esse gráfico aqui tem o formato de uma linha reta
o que significa geometricamente exatamente o que eu acabei de falar, né? Que todo o aumento na produção de coco implica na mesma redução da produção de peixe, né? E toda redução na produção de coco, né? O mesmo aumento, a mesma redução na produção de coco em qualquer lugar vai implicar o mesmo aumento na produção de peixe, né? Então eu tenho o que a gente vai chamar uma troca entre a produção de coco e de peixe que é constante, né? Independentemente de em que ponto eu esteja sobre esse gráfico aqui ou em que linha eu esteja nessa tabela aqui. Deixa eu voltar aqui para a minha cor branca. Ah, difícil isso aqui. Isso? Não? Agora eu acho que está certo. Voltei aqui para... Selecionando aqui a cor de volta, né? Vamos definir então alguns termos aqui, tá? Então, quando eu digo, tá, que o João ele produz 450 gramas de peixe por hora que ele trabalha, tá? Isso daqui eu vou chamar de produtividade do trabalho de João na produção de peixe. O termo a guardar aqui, né, é esse termo produtividade, né? A produtividade de um recurso simplesmente ela diz, né, quantas unidades de produto eu obtenho por unidade empregada do recurso, né? Aqui o recurso é o tempo do João, né, o trabalho dele. A quantidade de trabalho faz sentido eu medir em tempo em que ele dedicou de trabalho, né, a produção de alguma coisa, né? Então 450 gramas, só que não é 450, é 45 gramas de peixe por hora, né? Então vamos corrigir aqui. 45 gramas de peixe por hora trabalhada, no nosso exemplo, é a produtividade do João na produção de peixe, né? E qual que é a produtividade do João, né, do trabalho do João na produção de coco, né? Bom, vai ser 36, ele obtém 36 gramas de coco por hora trabalhada. Então isso aqui vai ser a produtividade do trabalho. Na produção de coco. Ok? Muito bem, então só para definir alguns termos, né? Esse tema eu vou repetir bastante porque de fato a produtividade, especialmente produtividade do trabalho, do tempo de trabalho das pessoas, é a palavra-chave para a gente pensar crescimento econômico, prosperidade econômica, né? É o que a gente quer, qual que é o mundo dos nossos sonhos? É o mundo em que a gente consegue obter o que a gente quiser, né? O que a gente desejar, despendendo o mínimo do nosso tempo, né? Para a gente poder usar o nosso tempo para fazer coisas que nos dão prazer diretamente, né? Então eu gostaria de poder comer, me vestir, né? ter habitação, etc., sem ter que trabalhar, seria o ideal para mim, né? Ah, mas se eu tiver que trabalhar só 1 segundo por dia para ter tudo que eu preciso para comer, me vestir, né? e me abrigar, também estaria muito bom, porque sobraria muito tempo para eu estudar, enfim, ouvir música, passear, enfim, fazer as coisas que eu desejo, né? Então, o que nós gostaríamos, o objetivo, e de fato a gente pode pensar que talvez seja a melhor medida, né, do índice de desenvolvimento de um país ou de uma economia, é a medida de quão produtivas são as pessoas nessa economia, né? Isso quer dizer, quanto elas conseguem obter de bens e serviços por hora que elas dedicam de trabalho, né? Se elas conseguirem produzir muito bem serviços em pouco tempo de trabalho, elas são muito produtivas, significa que elas são muito ricas, né? Elas conseguem satisfazer a maior parte das necessidades dela e eventualmente usar o tempo delas também para fazer coisas
enfim, mais nobres, né? Ou seja, para produzir coisas mais nobres, né? Ao invés de a gente ficar pensando no que vai comer, a gente pode usar nosso tempo para pensar questões filosóficas, né? Pensar, fazer trabalhos de arte, né? Ou enfim, ou fazer esporte, namorar, o que vocês quiserem, né? Mas coisas que a gente gostaria de fazer com o nosso tempo. A gente gostaria de fazer mais com o nosso tempo, né? Acredito que todos nós, de tudo isso que eu falei, todos nós gostaríamos de perder mais do nosso tempo, né? Ouvindo música, dançando, fazendo esporte, namorando, do que e talvez menos do nosso tempo trabalhando, né? Não que a gente não goste de trabalhar, mas se possível a gente gostaria de rearranjar essas coisas, né? O problema é que se a gente trabalhar menos, a gente vai ter menos comida, menos vai ser mais difícil renovar o guarda-roupa, nossas casas não vão ser tão boas e assim por diante, então a gente tem que trabalhar mais. Tem um conflito aqui, né? A gente está se localizando sobre essa curva aqui, né? Usando o nosso recurso escasso para fins alternativos. Quando aumenta a nossa produtividade, né? A escassez, é como se a escassez do recurso diminuísse, né? Quando eu consigo obter mais com uma hora de trabalho, é como se eu tivesse mais horas disponíveis no dia, né? E todo mundo gostaria de ter um dia com mais horas, né, do que simplesmente 24 horas, né? E eu, honestamente, eu tenho a sensação que o meu dia tem menos horas do que os das outras pessoas, mas eu falei com os meus amigos, eles me disseram, não, fica tranquilo que todo mundo tem essa sensação, né? De fato, essa é a minha impressão, né? A gente sempre sente, né, a escassez mais pesadamente, né, na nossa pele. Mas enfim, então a palavra-chave aqui é produtividade, né? A gente precisa ganhar produtividade, né? Agora, olha isso aqui, né? Se a gente pegar nesse exemplo aqui, tá? Especificamente olhando para essa equação que eu desenhei aqui em cima, tá? Essa equação aqui está dizendo o seguinte: sempre que eu produzo uma unidade adicional de coco, né? Aumento o XJ de 1 grama, tá? Eu vou perder aqui 1,25 gramas, né? 1,25 gramas de peixe, né? Isso quer dizer, para produzir uma unidade adicional de coco, a quantidade que eu produzo de peixe vai cair de 1,25 gramas, né? Ou, se vocês quiserem, eu poderia inverter essa equação aqui. Eu poderia resolver essa equação, né, colocando o XJ de um lado, né, e o YJ do outro, tá? Se vocês fizerem isso, tá, passa XJ para a esquerda, né, o YJ para a direita, divide dos dois lados por 1,25, tá? Vocês iriam obter essa expressão aqui, tá? 360. Né? De fato, se eu dedicar as minhas 10 horas de trabalho para produzir coco, uma vez que a produtividade de coco é 36 gramas de coco por hora, né? Efetivamente, 10 vezes 36 gramas, 10 horas vezes 36 gramas por hora, eu vou obter exatamente 360 gramas de coco, né, por dia, tá? E dividindo, tá, 1 por 1,25, eu fico com 0,8, tá? Então, a quantidade de... Eu poderia escrever essa equação que eu escrevi aqui à esquerda, tá? É equivalente a essa à direita, tá? Só que na equação da esquerda eu deixei o y, né, do lado esquerdo, né? E na equação da direita eu deixei o x do lado esquerdo. É a única diferença, tá? É a mesma relação que eu estou expressando aqui, tá? Então, o que eu estou dizendo? Sempre que eu quero produzir uma unidade adicional de coco, eu tenho que sacrificar a produção de... Sempre que eu quero produzir 1 grama adicional de coco, eu preciso sacrificar, né, a produção de 1 grama e 1/4 de grama de peixe, né, 1,25 gramas de peixe, tá? Ou, olhando do lado contrário, tá? Sempre que eu quiser produzir 1 grama adicional de peixe, tá? Eu preciso sacrificar 0,8 gramas da produção de coco, né? Então a gente pode dizer, se o João ele vive sozinho nesse mundo aqui, tá? Obter mais coco, né, tem um custo, né? Qual que é o custo? Ele vai precisar sacrificar a produção de peixe, né? Então, para cada grama que ele quer obter a mais de coco, equação da direita, tá? Essa equação aqui da direita, para cada grama que ele quer obter a mais de coco, ele vai ter que sacrificar 0,8 gramas de peixe, né?
8 decigramas de peixe, se vocês quiserem pensar dessa maneira, né? Então, então eu vou dizer que existe um custo de oportunidade, existe um custo em aumentar minha produção de coco, que é que eu vou ter que diminuir minha produção de peixe. E reciprocamente existe um custo, olhando agora para a equação da esquerda, existe um custo de eu aumentar minha produção de peixe, que é que eu vou ter, para cada grama de peixe que eu vou produzir a mais, eu vou sacrificar 1,25 gramas de coco, tá? Esse custo que eu estou chamando aqui, a gente vai chamar de custo de oportunidade, né? Então, eu vou ter que abrir uma nova página aqui. Deixa eu abrir. Como que era mesmo? Assim, né? Tá? Então, deixa eu definir aqui, tá? Custo de oportunidade, né? O custo de oportunidade da produção de peixe, então, é quantos gramas de coco eu preciso sacrificar para poder produzir uma unidade adicional de coco, né? Então, o custo de oportunidade da produção custo de oportunidade da produção de peixe, ele é quantos gramas de... Eu falei coisa com coisa aqui, estou com medo de estar falando coisa errada aqui. Desculpa, o custo de oportunidade, vamos começar com o custo de oportunidade da produção de coco, tá? O custo de oportunidade da produção de coco, tá? Ele é quantos gramas de peixe eu preciso deixar de produzir para produzir uma unidade, né? Para produzir um grama adicional de coco, tá? Então, se eu quero produzir 1 grama adicional de coco aqui, né? Se eu quero aumentar o XJ de uma unidade, o YJ vai diminuir de 1,25 grama, né? Então, o custo de oportunidade da produção de coco é 1,25 grama de peixe por grama de coco que eu queira produzir. Ele está indicando exatamente que eu tenho que fazer uma escolha, né? Se eu quero dedicar mais tempo de trabalho à produção de coco, eu vou produzir menos peixe, né? E qual que é a razão, né, dessa troca aqui? Bom, 25 gramas de peixe por grama de coco. Se eu quero produzir 1 grama de coco a mais, eu vou precisar deixar de produzir 1,25 gramas de peixe com o tempo que eu vou ter que dedicar, porque eu vou ter que deslocar, né, o meu tempo da produção de peixe para a produção de coco, tá? Eu também posso pensar esse custo de oportunidade no sentido contrário, né? O custo de oportunidade da produção de coco indica quantos gramas de coco eu consigo obter se eu abro mão de produzir 1 grama de... Desculpe, estou trocando as bolas aqui, eu faço isso direto, tá? E se eu trocar alguma coisa, vocês podem me corrigir, tá? Mas enfim, então eu estava falando, deixa eu voltar então, olhar das duas maneiras. Da maneira que eu falei, né, o custo de oportunidade da produção de coco, ele pode ser lido quantos gramas de peixe eu preciso deixar de produzir para liberar o tempo de trabalho necessário para produzir 1 grama adicional de coco, né? Mas eu também posso pensar em outro sentido, né? Eu posso pensar o seguinte: quantos gramas de peixe eu vou poder produzir se eu abrir mão da produção de 1 grama de coco, né? Eu libero o tempo de trabalho que eu estava dedicando à produção de coco para produzir mais peixe, e para cada grama de coco que eu produzir a menos, eu consigo obter 1,25 gramas de peixe, tá? Bom, eu poderia expressar o meu custo de oportunidade, tá? De fato, como o inverso desse custo de oportunidade, de fato como custo de oportunidade da produção de peixe.
O custo de oportunidade, né, da produção de peixe é quantos gramas de coco eu deixo de produzir quando eu quero produzir um grama a mais de peixe, né? Então eu vou usar essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui que está relacionando a quantidade de coco em função da quantidade que eu quero produzir de peixe, né? E ela está dizendo o seguinte: se eu aumento o YJ de uma unidade, tá? A quantidade produzida de coco vai cair de 0,8 gramas, né? Então, para cada grama adicional de peixe que eu produza, eu vou perder, né, 0,8 gramas na produção de coco. Então, o custo de oportunidade da produção de peixe é 0,8 grama de peixe, de coco, perdão, né? 0,8 gramas de coco por grama de peixe, né? Para cada grama de peixe que eu quiser produzir a mais, né, para obter o tempo de trabalho para produzir essa grama de peixe a mais, eu vou precisar liberar 0,8 gramas de coco, né, deixar de produzir 0,8 gramas de coco. Ou ao contrário, né, vocês podem pensar, se eu deixo de produzir 1 grama de peixe, eu consigo obter 0,8 gramas de coco de produção adicional. Tá? A ideia de custo de oportunidade eu estou colocando aqui nesse contexto, mas usualmente, né, o custo de oportunidade de uma coisa é o que indica aquilo do que eu estou abrindo mão, né, ao obter essa coisa, né? Então o custo de oportunidade de produzir 1 grama a mais de coco é 1,25 gramas de peixe, simplesmente porque quando eu quero produzir 1 grama de coco, eu estou usando um tempo de trabalho com o qual eu poderia produzir 1,25 gramas de peixe, né? Basicamente é isso, né? Bom, vamos, acho que vai ser melhor eu ser mais extensivo aqui, tá? Eu poderia mostrar para vocês, e vocês podem derivar aqui, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, mas tá? O custo da oportunidade da produção de coco é igual à produtividade deixa eu abreviar, senão não vai caber. É a produtividade, tá? Isso daqui é a abreviação para produtividade, tá? Do trabalho na produção de peixe dividido pela produtividade do trabalho na produção de coco. Tá? No nosso caso, né, só para checar, né, qual que era a produtividade do trabalho na produção de peixe? Era 45, né? 45 gramas de peixe por hora trabalhada, né? Qual que era a produtividade do trabalho na produção de coco? 36, né? Tá? 45 dividido por 36, 45 é 9 vezes 5, né? Então eu vou dividir por 9 em cima e embaixo, tá? 45 é 9 vezes 5 e 36 é 9 vezes 4, né? Então isso aqui é 5 quartos e 5 quartos efetivamente é igual a 1,25, né? 1,25 o quê? Bom, a produtividade do trabalho na produção de peixe é gramas de peixe por hora trabalhada, e a produtividade do trabalho na produção de coco é grama de coco por hora trabalhada, né? Então vou ter grama de peixe por grama de coco, como unidade de medida, tá? E é claro, né, que isso também vai valer algo totalmente análogo, né, o custo de oportunidade da produção de peixe vai ser igual à produtividade do trabalho
na produção de coco, dividido pela produtividade do trabalho na produção de peixe. Que vai dar, bom, vai dar 36 sobre 45, que vai ser 4/5, né? Que é igual àquele número que a gente já tinha obtido, 0,8 grama de coco por grama de peixe. Então, o custo de oportunidade, de fato isso daqui, aqui no nosso mundo, né, com apenas 2 bens, tá? O custo de oportunidade da produção de coco é o inverso do custo de oportunidade da produção de peixe, tá? Só para, mas enfim, a gente vai usar esse termo aqui, tá? E nesse caso aqui, tá? Esses custos de oportunidade, eles também têm um nome alternativo, né? A gente chama isso daqui de taxa marginal de transformação. Tá? Os economistas usam por vezes esse termo, né, quando eles estão querendo falar custo de oportunidade, né, da produção de um bem em termos de outro bem que também é produzido nesse caso aqui, né? E a taxa marginal de transformação é sempre expressa em unidades de um bem dividido por unidades do outro bem. Tá? Então a taxa marginal de transformação, né, medidas em gramas de peixe por grama de coco é igual a 1,25. Né? Mas eu também podia dizer que a taxa marginal de transformação medida em grama de coco por grama de peixe é 0,8. Eu estaria falando exatamente a mesma coisa, né? E de fato, eu simplesmente, em todos esses casos aqui, eu estou dizendo o seguinte, olha, através da produção eu consigo trocar, né, abre aspas, né, 1 grama de coco por 1,25 gramas de peixe, né? Quando eu abro mão de consumir 1 grama de coco, eu consigo produzir, né? Quando eu abro mão de produzir 1 grama de coco, eu consigo produzir com o tempo de trabalho que eu libero 1,25 grama de peixe, né? Eu perdi o fio da meada do que eu estava falando, enfim, mas eu estou sempre então falando dessa troca, né, na produção, né? É isso que eu queria falar, né? Então a taxa marginal de transformação de peixe em coco é 0,8, porque grama de coco, né, por grama de peixe, porque quando eu abro mão de produzir 1 grama de coco, com o tempo de trabalho que eu libero, eu consigo produzir 0,8 grama de peixe, né? Ou se eu quiser produzir 1 grama de peixe adicional, eu preciso liberar uma quantidade de trabalho que estava dedicada à produção de coco, que vai implicar um sacrifício de 0,8 gramas de coco, né? Então, nos dois casos, eles estão refletindo uma taxa de troca, né? O João sozinho, para o João sozinho, nesse mundo aqui, em que ele ainda é um personagem solitário, né? O que isso daqui está dizendo é o seguinte, olha, o João, se ele quiser mais coco, ele vai ter que sacrificar, né? Como a gente estava falando, tá? Para cada grama de coco que ele quiser a mais consumir a mais, ele tem que sacrificar 1,25 gramas de peixe, né? E para cada grama de peixe que ele quiser consumir a mais, ele tem que sacrificar 0,8 gramas de coco, né? Ele tem nesse mundo, né, ele pode trocar peixe por coco simplesmente trabalhando mais na produção de coco e menos na produção de peixe, né? Alocando o seu recurso. Tá? E a taxa a qual ele consegue transformar coco em peixe, né, é 1,25 gramas de peixe por grama de coco, ou inversamente 0,8 grama de coco por grama de peixe. Bem, ótimo, né? Então agora deixa eu passar aqui para a nossa próxima questão aqui, né, do nosso exemplo 1, tá?
a próxima questão vai perguntar o seguinte, a gente já fez o gráfico, né? Se João quiser consumir exatamente as mesmas quantidades de coco e de peixe, quanto ele irá produzir de cada bem? Né? Então, nesse mundo aqui, tá, o João como entidade solitária aqui, né? Se ele quiser consumir uma determinada quantidade de coco, ele vai ter que produzir essa quantidade de coco. Se ele quiser consumir uma determinada quantidade de peixe, ele vai ter que produzir essa quantidade de peixe, né? Então vamos assumir que o João queira consumir exatamente as mesmas quantidades de coco e de peixe, tá? Antes de resolver esse problema, de fato, essa questão aqui colocou mais uma simplificação, tá? Muitas das simplificações que eu fiz nesse exemplo aqui, a gente poderia eliminar com modelos econômicos mais sofisticados, né? Então, começando, né? A simplificação de um único habitante, de fato, nós vamos eliminar no próximo passo, tá? A simplificação de que eu acho que só tem um recurso escasso aqui, que é o tempo de trabalho de João, eu vou falar de como a gente elimina essas simplificações, pelo menos conceitualmente, né? Mas por hora vamos ficar só com um, porque é mais fácil, né? Eu só tenho uma dimensão aqui para trabalhar. Outra simplificação que a gente fez é que existem apenas dois bens, peixe e coco, né? A gente poderia eliminar essa simplificação, eu não vou fazer isso com vocês enquanto eu estiver falando, pelo menos, desse tópico aqui, porque isso aqui vai complicar o nosso mundo, a gente não vai poder usar gráficos, as nossas equações vai ter que ter mais do que duas variáveis, então, e não vai acrescentar nada em poder explicativo, né? Na mensagem que eu quero passar para vocês, tá? E a última simplificação está sendo feita nessa questão aqui, né? O João, ele tem o que os economistas chamam, né? A gente, na ausência de uma melhor tradução para o termo, um trade-off entre a escolha de quanto produzir de coco e de peixe, né? O trade-off quer dizer o seguinte: eu preciso fazer se eu quero atingir uma meta, se eu quero aumentar o atingimento de uma meta, que seria, por exemplo, a produção de coco, eu preciso reduzir o atendimento da outra meta, que é a produção de peixe, né? Então tem um conflito, né? Isso a gente costuma chamar isso em economia de um trade-off, né? Eu não conheço um termo em português que traduza adequadamente bem isso, né? É uma troca, né? Mas é uma troca, digamos, que está sendo imposta, gente, né? Você quer mais coco, precisa produzir menos peixe, né? Então, esse é um aspecto importante. Existe esse trade-off, mas para resolver esse trade-off, tá? Eu podia fazer um modelo mais sofisticado do João. E o modelo que eu vou fazer aqui é o João quer sempre consumir a mesma quantidade de coco e de peixe, tá? Usualmente isso não vai ser verdade, né? Assim, se o custo de oportunidade da produção de coco for muito alto, é possível que o João opte por produzir e consumir mais peixe do que coco, né? Se o custo de oportunidade do coco for muito baixo, é razoável que ele queira produzir mais coco do que peixe relativamente. Mas a gente podia pensar em um caso extremo: o João quer sempre combinar, tá? 1 grama de coco com 1 grama de peixe, exatamente 1 grama de coco por 1 grama de peixe. Então ele vai querer, nesse nosso exemplo aqui, fazer o x ser igual ao y, né? Então, se ele quiser então igualar as quantidades de coco e de peixe, quanto ele irá produzir, tá? E a gente pode resolver esse nosso problema aqui, né, de duas maneiras, tá? Uma maneira seria graficamente, tá? A solução gráfica desse problema é relativamente simples. A gente pode voltar para esse gráfico que a gente desenhou aqui, tá? Aqui, essa linha que a gente desenhou aqui em cor de laranja, né, é a linha que representa, né, o trade-off entre a produção de coco e de peixe, né? Ela representa exatamente essa equação aqui, YJ igual a 450 menos 1,25 XJ, né? Ok? E a gente podia colocar uma outra equação. O João quer consumir a mesma quantidade de coco e de peixe, ou seja, ele quer que YJ seja igual a XJ, né? De fato, eu quero resolver o sistema composto por essas duas equações: YJ igual a 450 menos 1,25 XJ e YJ
é igual a XJ, né? Ah, só que esse gráfico que eu desenhei aqui, enfim, ele vai ser meio enganoso, né? Porque a minha escala aqui não está 1 para 1, né? O meu X aqui não é igual ao meu Y. Eu vou desenhar de novo esse gráfico aqui, tá? Vamos desenhar de novo esse gráfico aqui para a escala ficar, cada unidade representada no X ser igual a uma unidade representada no Y. Então eu vou ter que ser um pouquinho mais cuidadoso aqui. Ah, já sei o que eu vou fazer, tá? Vamos fazer um novo gráfico, tá? Para resolver o item 5, então. Aqui. Eu vou fazer um novo gráfico. Um gráfico grandão aqui para eu ter liberdade aqui de escolher a escala. Acho que isso aqui já vai dar. Aqui está o meu X, aqui está o meu Y, tá? Vamos fazer aqui, cada dois quadradinhos representar 90 em cada um deles, tá? 90, 180, 270, 360, né? Fiz o gráfico maior do que precisava. Na verdade, não é isso que está me incomodando. O que está me incomodando é que esse eixo do... mais fácil eu fazer assim. Esse eixo do Y... Opa! Esse eixo do Y aqui. De novo fiz... aqui. Esse eixo do Y aqui, ele está em cima do risquinho. Agora sim, agora ele está bem comportado, tá? Vamos fazer então aqui o seguinte. Cada 3 quadradinhos representam 90, né? Daí o nosso gráfico vai ficar maiorzinho. 90, ou seja, cada quadradinho representa 30 gramas. 180, 270, 360. 90, 180, 270, 360, 450 vai ficar aqui. Novamente, deixa eu ver se eu consigo. Vou deixar um pouquinho mais comprido, né, esse eixo do Y aqui. Pronto, né, agora sim, tá? Então, se a gente voltar para o gráfico que a gente desenhou, né, era uma linha reta que passava no eixo X pelo valor 360 e no eixo Y pelo valor 450. Então, vamos voltar lá. Vou usar a mesma cor que eu estava usando. Era um cor de laranja, né? Acho que está aqui. Estava aqui, né? Isso daqui representava, essa linha reta aqui, representava aquela equação. Desculpe-me, eu me atrapalhei aqui. Vamos ver se agora eu acertei. Ah, agora sim, né? Agora representava aquela equação. YJ igual a 450 menos 1,25 XJ, né?
que representava então os nossos limites de produção, né, de Y e de X. Né? Se eu quero produzir uma determinada quantidade de X, eu poderia representar essa quantidade no eixo horizontal e o valor da minha curva no eixo vertical representaria quanto eu poderia obter de Y. Né? Essa aqui seria a nossa relação entre X e Y. Tá? Eu esqueci de dizer para vocês que os economistas costumam chamar isso aqui de fronteira de possibilidades de produção. Essa é a fronteira de possibilidades de produção do João. Né? Tá, porque de fato o João não pode produzir nenhuma combinação de X e Y que represente um ponto à direita dessa linha aqui em cor de laranja. Né? Ele pode produzir qualquer combinação de X e de Y, ou seja, de produção de coco e de peixe, cujas coordenadas representem pontos sobre essa curva em cor de laranja. E se o João for ineficiente, né, usar mal o seu trabalho, ele poderia produzir também à esquerda dessa curva, né, menos do que ele queria produzir. Tá? Só a gente vai assumir que ele vai produzir sobre a curva, né, porque ele quer o máximo de coco e de peixe possível. Né? Então, e agora sim, né, agora então eu coloquei isso aqui. Aqui eu estou representando, né, então, a fronteira de possibilidades de produção dele, né? O fato de que a quantidade máxima de peixe que ele pode produzir, dada a quantidade produzida de coco, é igual a 450 gramas de peixe menos 1,25 vezes a quantidade produzida de coco, medida em gramas. Né? E a gente quer, e o nosso exemplo diz, ó, o João quer consumir a mesma quantidade de coco e de peixe. Quanto ele vai produzir? Então, como eu estava falando, graficamente a gente pode fazer isso, resolver isso de uma maneira relativamente simples, que consistiria em agora desenhar uma linha reta. Deixa eu escolher aqui uma cor azul ou verde, não sei se está azul ou verde, mas tanto faz, tá? Que represente, tá, a equação x igual a y. Então, aqui eu tenho a equação yj igual a xj. A quantidade produzida de peixe é igual à quantidade produzida de coco. Né? E aqui está, então, quanto ele deve produzir. Né? Ele vai produzir sobre a fronteira de possibilidades de produção, né? Porque ele quer obter o máximo de peixe dado quanto ele está produzindo de coco e vice-versa. Tá? E ele quer produzir de modo a igualar a quantidade produzida de peixe e de coco. Né? Então, se a gente projetar, né, esse carinha, né, no eixo horizontal, esse ponto que a gente obteve, né, no eixo horizontal e no eixo vertical, a gente vai ter algo como isso aqui. Não dá para ver exatamente quanto é isso, né? Porque a gente não está com a escala muito bem definida, tá? Mas aproximadamente a gente pode dizer, ó, cada quadradinho aqui no meu gráfico, né? Cada quadradinho no meu gráfico ele representa 30 gramas, né? Então aqui parece que eu estou a 2/3, será? À direita, então eu teria algo aqui aproximadamente aqui. O valor aqui seria aproximadamente igual 180, 2/3 de 30 é 20, né? Aproximadamente igual a 200. Tá? Então eu também devo ter algo aproximadamente igual a 200 aqui. Né?
O que mostra que meu desenho está mal feito, né? Porque eles têm que ser iguais, então deixa eu desenhar de novo essa retinha aqui, que ela não ficou no lugar certo, aparentemente. Então eu chutaria 200 e 200, tá? Eu não lembro, eu acho que vai dar 200 e 200, mas eu não lembro qual que é a resposta exata, né? Mas vai ser algo próximo de 200, né? Que eu devo produzir de coco e de peixe, tá? Porque eu estou resolvendo graficamente, eu não consigo ter uma resposta exata, né? Então vamos colocar aqui, isso daqui é aproximadamente igual a 200, aqui também, né? Aproximadamente igual a 200. Esse tio aqui é para representar um aproximadamente, tá? Então, graficamente, eu consigo chegar a uma resposta que não vai ser exata, né? Mas eu posso resolver esse problema matematicamente, né? Eu tenho duas equações e duas incógnitas, né? Eu quero produzir sobre a minha fronteira de possibilidade de produção, portanto eu quero que yj seja igual a 450 menos 1,25 xj, né? E eu quero, a outra equação eu quero, né, o João quer fazer yj e xj serem a mesma coisa. Então eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas, né? Esse sistema aqui ele pode ser facilmente resolvido quando eu somo a primeira equação, né? Eu subtraio da primeira equação a segunda, né? Então do lado esquerdo das duas equações eu tenho yj menos yj é zero, né? Do lado direito das duas equações, primeiro, na primeira equação eu tenho sozinho 450. Depois, na primeira equação, eu tenho menos 1,25xj, do qual eu vou tirar ainda menos 1xj. Então vai ficar menos 2,25xj. E eu resolvo agora isso daqui para xj. 2,25. Passo o xj para o lado esquerdo, né? xj igual a 450. xj vai ser igual a 450 dividido por 2,25. Né? Que vai dar 200 mesmo, né? Vai dar exatamente 200. Então o nosso chute lá, o meu chute lá foi bom, né? Exatamente igual a 200, tá? Então a gente tem certeza aqui que isso daqui é 200 gramas, né? Então a resposta, né, do exercício 5, né, da questão 5 é João irá produzir e consumir 200 gramas de coco e 200 gramas de peixe. Pronto, né? Resolvemos essa questão aqui, né? O mais importante aqui não é a matemática, né? Mas primeiro, né? É pensar nesse exemplo aqui como um modelo mesmo, né? Esse modelo muito estilizado, né? Ou seja, uma forma muito simplificada de mostrar que mesmo num mundo muito simples eu posso ter o chamado problema econômico, né? Eu tenho uma única pessoa, tá? Mas essa pessoa ela tem um recurso que tem dois usos alternativos. Eu posso usar para produzir coco e para produzir peixe, né? E ela vai ter que fazer uma escolha, né? Qual que é o recurso dele, o tempo de trabalho, né? Tem 10 horas por dia. Quantas horas ele vai trabalhar produzindo coco, quantas horas ele vai trabalhar produzindo peixe, né?
E também é interessante, né? Para responder essa pergunta, a gente precisa de algumas informações. Primeiro, qual que é a produtividade do trabalho na produção de coco, qual que é a produtividade do trabalho na produção de peixe. Com isso, a gente consegue, né, determinar qual que é o formato dessa fronteira de possibilidades de produção, né? Qual que é o custo de oportunidade da produção de coco e de peixe. Tá? Mas a segunda pergunta que eu preciso responder é o que o João acha de consumir coco e peixe. Ele gosta dos dois? Ele só gosta de peixe? Se ele só gostasse de peixe, por exemplo, né, ele iria produzir só peixe, 450 gramas de peixe. Né? Ele quer combinar coco e peixe, né? Qual que é a regra que ele quer usar para combinar coco e peixe? Né? E aqui eu dei uma hipótese muito simplificadora falando, olha, ele quer consumir a mesma quantidade de coco e de peixe, que permitiu que a gente resolvesse esse problema. A gente poderia modelar o João de uma maneira mais sofisticada. Não, ele gosta de coco e de peixe, mas, enfim, ele fica... eu preciso falar daí de função de utilidade, de preferências do João, que eu não queria falar ainda nesse modelo. A gente poderia fazer uma modelagem mais simplificada, né? Bom, o que eu estou vendo aqui é que a gente está chegando ao final do nosso tempo e eu acho que é melhor a gente fazer uma pausa aqui, tá? Nesse primeiro exemplo, então, que eu acabei de dar, né, foi um exemplo só que a gente explorou, então, uma representação, né, na forma de modelagem, né, da existência do uso de um recurso que tem usos alternativos e que é escasso, né? E nessa modelagem o que é importante é que ela deixou claro, né? Ela operacionaliza, né, a ideia de escassez que acaba aparecendo aqui nessa fronteira de possibilidades de utilidade, né? De produção, perdão. A fronteira de possibilidade de produção, ela impõe uma escassez, por quê? Porque o João não pode ficar à direita dessa fronteira aqui. Ele gostaria de produzir, sei lá, 500 gramas de coco e de peixe, né, em um ponto como esse aqui, tá? Mas ele não consegue fazer isso simplesmente porque ele só pode produzir em pontos sobre essa fronteira aqui. Ele tem que atender a essa equação aqui, né? E essa restrição, ela é resultado de duas coisas, né? O tempo dele, que é o único recurso nesse modelo, é escasso, ele só tem 10 horas por dia. E a produtividade, né, desse recurso é limitada, né? Ele só consegue 45 gramas de peixe por hora trabalhada ou 336 gramas de coco por hora trabalhada. Tá? Então é isso, gente. Eu acho que é bom, a gente pode parar aqui, tá? Amanhã a gente continua, né? Começa a fazer o próximo exemplo, que eu vou retomar a partir desse exemplo aqui, tá? Então eu vou começar amanhã. Eu passo bem rapidinho nos resultados desse exemplo aqui e já pulo para o segundo exemplo aqui, tá? Eu estou confiando aqui que vocês não vão esquecer muito do que eu falei hoje, tá? Então eu agradeço muito a atenção de todos até aqui. A gente retoma amanhã, tá? A menos que tenha alguma dúvida, senão a gente pode encerrar. Professor? Pois não? Você vai disponibilizar no Moodle a gravação da aula? Eu vou sim, eu acho que eu vou até, eu não sei se eu consigo disponibilizar até amanhã, mas nessa semana eu disponibilizo dessa aula e da aula passada, que eu ainda não disponibilizei também, né? E também vou disponibilizar tanto os slides quanto esse quadro negro aqui, eu salvo ele em PDF, tá? E disponibilizo para vocês. Certinho, muito obrigada. Não tem de que, imagina. Então tá bom, gente. Então até amanhã. Amanhã é às 3h15, né? Amanhã a gente tem só 45 minutos de aula, né? Que eu chequei aqui com o nosso horário aqui, que é um pouquinho diferente, né? Então vai ser uma aulinha mais curta, tá? Eu agradeço a paciência de vocês, que a aula hoje foi cheia de número, né? E foi longa também, né? Então eu tô vendo que vocês são resistentes aqui. Agradeço bastante, tá? Tchau, gente. Até amanhã. Bom descanso. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada pela aula. E eu que agradeço.